Olá, queridos, boa noite, graça e paz. A gente teve um pequeno probleminha de conexão, mas a gente está iniciando. Vou guardar um pouquinho o pessoal entrar aí. Dona Penha, Suzana, Denise, boa noite. Patrícia. Alô, Cristiana. O pessoal vai entrando aí. A gente teve um pequeno probleminha aqui na conexão, não estava conectando, mas graças a Deus tudo correu bem, vai fluir bem até o final da live. Em nome de Jesus. Tia Maria tá aí também. Tia Maria, um abraço, Tia Maria. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos que estão entrando aí. É um prazer a gente estar ministrando a palavra de Deus. É um prazer estar trazendo a mensagem mais uma live. Eu gostaria de orar para a gente dar início e a gente vai fazer uma pequena recapitulação do que a gente falou na última live. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento precioso, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar da Tua palavra, Senhor. Podermos falar um pouco mais sobre fé, Senhor, sobre a importância de vivermos uma vida pela fé, Pai, de andarmos segundo os princípios básicos, os fundamentos da fé, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor, não de acordo com o que achamos, com o que podemos pensar, com o que alguém pode dizer, mas alinhado à Tua palavra, alinhado às verdades contidas na Tua palavra. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo, Senhor. Obrigado pela vida de cada um participando dessa live, Senhor. Cada um que já se conectou, cada um que vai se conectar, Senhor. Aqueles que vão ter a oportunidade de ver numa outra oportunidade, Senhor, nas nossas redes sociais. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar anunciando a Tua palavra, Senhor, através da mídia social, Pai. Muito obrigado por essa porta aberta, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Dá uma acenada aí para mim se estiverem ouvindo bem. Ou dá um ok, bota um joinha aí. Amém. Glória a Deus. Então, nós tivemos na última sexta-feira a nossa primeira live falando sobre fundamentos da fé. E nós tocamos sobre alguns pontos e a gente vai dar uma recapitulada aqui em algumas coisas, só para a gente ter uma base, para a gente contextualizar dentro daquilo que a gente está falando. Na última aula nós falamos sobre o que é fé, a definição, né, tanto bíblica quanto do dicionário da palavra que foi utilizada no texto base que nós usamos, que é Hebreus 11:1, que é a palavra pistes. Nós vimos que ela tem um significado de certeza concreta, sem espaço para dúvida, persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Nós falamos também que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então é importante nós ouvirmos as mesmas coisas, porque fé, através do ouvir, de continuar ouvindo as mesmas coisas na palavra de Deus, faz com que a nossa fé se fortaleça, se firme e cresça. Amém? Nós tocamos também em alguns pontos sobre o que é fé bíblica no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, né, a definição de fé que nós temos no livro de Hebreus. E nós lemos algumas versões aqui, na verdade nós lemos a amplificada, que dá uma extensão maior do sentido do texto, do que o autor quer transmitir. Amém? Nós falamos também sobre um pouco do que não é fé, que fingimento não é fé. Fé não é fingir que as coisas não estão acontecendo. Fé não é fingir que as situações não estão lá. Fé não é fingir que o problema não se levantou. Fé não é fingir. Fé é olhar para os fatos que lá estão e ver
com o olhar da palavra de Deus, com o olhar de Cristo para as situações, que a situação está lá, mas o poder contido na palavra, contido na mensagem do Senhor é maior do que aquela circunstância, é maior do que aquela situação. Nós vimos também a importância de nós termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vimos tipos de fé, né? Nós falamos um pouco sobre a fé natural, a fé que todo ser humano tem de acreditar nas coisas, porque já sabemos que existe. Então, por exemplo, aqui tem uma mesa aqui, onde está a Bíblia, onde estão as anotações aqui. Então eu não preciso de nenhuma dificuldade para acreditar que essa mesa existe, porque eu sei que alguém já fez ela. Isso é fé natural. E nós falamos da fé que vem do coração, que é aquela fé bíblica que vem de Deus, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Senhor, ele repartiu conosco uma porção de fé. Nós lemos isso em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que o Senhor repartiu conosco, né, uma porção de fé, repartiu ao coração de cada um, e essa fé ela pode crescer através de ouvir a palavra, através de você meditar na palavra, através de comunhão com Deus, da prática diária da palavra. Então, nós falamos um pouco sobre isso. Nós falamos sobre a importância da fé, que o justo vive pela fé. O Senhor, ele disse isso em Abacuque, no livro de Abacuque. Ele disse: o meu justo viverá por sua fé. Mas não é por sua fé nas suas próprias convicções, mas é por sua fé nas convicções na palavra de Deus, que é inabalável e que é imutável. Amém, querido? Nós vimos que o Senhor, ele vai repetir, ele vai inspirar para que isso seja escrito novamente no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, e no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, onde o Senhor novamente, além de inspirar em dizer que o justo viverá pela fé, ele também inspira a dizer: olha, o meu justo viverá pela fé, e a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Então nós vivemos uma vida pela fé na palavra de Deus e não podemos retroceder, porque a palavra nos ensina que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se nós tínhamos uma vida onde nós vivíamos de qualquer forma, onde nós retrocedíamos a qualquer situação ou circunstância, que nós não tivéssemos o domínio, o controle, porque o ser humano naturalmente tem essa tendência, não todos, mas de certa forma a grande maioria, né? Quando algo foge ao nosso controle, nós queremos deixar de lado aquilo, jogar para o canto, se distanciar daquilo e ignorar. Hoje é muito comum, né? E não estou falando mal da profissão aqui, vou abrir uma aspa aqui hoje em dia, mas você abre a internet e você vê muitos discursos motivacionais onde as pessoas elas dizem: olha, se te incomoda, joga pro lado, se isso está te atrapalhando, ignora. Não é assim que as coisas funcionam. A palavra de Deus ela não nos ensina a viver dessa forma. A palavra de Deus ela nos mostra que a cada desafio que se levanta, nós devemos viver pela fé, ter paz, porque a paz já habita em nossos corações, ter paciência, pedir a Deus sabedoria para que possamos, através da sabedoria que vem do alto, que vem da parte de Deus, enfrentar as adversidades, enfrentar as dificuldades e não ignorar, né? No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, o Senhor ele diz: olha, qualquer um que crê, aquele que crê em seu coração e não duvidar e disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, assim se fará. Ele diz qualquer um que crê e não duvidar. Isso é falando sobre um monte, sabe? Não necessariamente isso é uma montanha, mas pode ser uma situação na sua vida que você olha como um obstáculo, como nós olhamos para o monte, né? Nós temos alguns montes aqui em volta, aqui no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro e em outros lugares, e a gente olha às vezes e dá uma assustada, porque você vê o monte um pouco grande, às vezes difícil de acessar, e você fica olhando para aquilo ali. E quando as adversidades se levantam, num primeiro momento, é o que às vezes acontece, né? Quando nós ainda não temos uma fé tão desenvolvida, né? E quanto mais nós desenvolvemos a nossa fé, maiores desafios vão se levantando. Então, quando algum desafio se levanta, num primeiro momento você pode até olhar: opa,
Aconteceu essa situação aqui, esse desafio, mas você não pode retroceder. O Senhor, ele não tem prazer nos que retrocedem. É claro que eu não vou descontextualizar o que está sendo dito naquele texto. O Senhor está falando sobre algumas coisas específicas em relação a retroceder na fé, na salvação, em Cristo Jesus. Mas a gente pode pegar o princípio que está estabelecido ali, porque Deus não se agrada dos que retrocedem, porque Deus inspirou desde o princípio os homens e mulheres a viverem uma vida pela fé. Nós falamos da galeria da fé que há no livro de Hebreus, no capítulo 11, e nós citamos algumas situações de homens e mulheres que pela fé moveram situações, mudaram cidades, mudaram destinos. E meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar de uma situação que eu ministrei há algumas semanas no culto das mulheres. E no texto da Galeria da Fé, em Hebreus, no capítulo 11, 2 mulheres são citadas especificamente. E eu citei isso ministrando as mulheres e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Sara e Raabe, né? Sara, no primeiro momento, quando o Senhor disse sobre a descendência que viria através dela e de Abraão, ela riu da situação, porque aquela circunstância para ela, de fato, naturalmente, era impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. A palavra nos ensina que para Deus não há impossíveis. E num primeiro momento ela riu daquela situação por conta da idade já avançada, por ser estéril, seu marido já com a idade avançada, mas ela teve uma atitude, ela escolheu crer. Amém? Na nossa vida e nossa caminhada de fé nós temos 2 atitudes a tomar, queridos, e eu vou te dizer que não há outro caminho diferente, é somente 2 atitudes. Você escolhe crer ou você escolhe morrer com todos. Amém? Você pode crer e fazer a diferença e viver uma vida pela fé, ou você pode escolher morrer como todos escolhem morrer diante das situações. Como assim, Edson? Todos escolhem morrer. Quando você decide não fazer nada diante de uma circunstância que se levanta, sabendo o que está escrito na palavra, conhecendo a palavra, tendo entendimento do que está escrito na palavra, e nós não abrimos a nossa boca para mover aquela situação, crendo com o nosso coração e confessando com a nossa boca, querido, nós estamos simplesmente escolhendo morrer. Porque você tem o remédio, mas você não toma o remédio. Você tem a solução, mas você não utiliza a solução. Fé, queridos, não é para nós realizarmos os nossos desejos pessoais. Não é para a gente ficar crendo, olha, eu vou usar a fé, eu vou fazer aqui, fazendo força, crendo para comprar um sapato, para comprar um carro, Queridos, fé tem um propósito. Deus, ele estabeleceu a fé como elemento sobrenatural que o homem tem para conectar-se a Deus e através de conhecimento da palavra, de oração e meditação na palavra, intimidade com Deus. A fé é o elemento sobrenatural que faz com que nós possamos andar na terra segundo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos deu como missão para realizar. Jesus, ele, quando deu a orientação para os discípulos, ali dando na última comissão, ele não diz para os discípulos simplesmente fazer o que lhes dava vontade de fazer, mas ele deu uma missão, ele os comissionou a realizarem algo, e ele disse, olha, eu recebi toda a autoridade, todo o poder, e esse poder eu vos dou. E ele diz para eles irem pregar o evangelho a toda criatura, e diz para que preguem e que batizem no nome do Pai, do Filho. O poder foi dado no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Nós temos uma fé estabelecida na palavra de Deus, nós temos uma fé estabelecida nos princípios da palavra de Deus. Eu falei isso outro dia aqui com os jovens, e sabe, queridos, um prédio não se determina a quantidade de andares pela capacidade da equipe de construção. O que determina a quantidade de andares da construção de um prédio é a capacidade do responsável pela obra em calcular a fundação e o quanto essa fundação vai suportar para que os andares sejam estabelecidos e sejam erguidos. Então, à medida que você
se firma na palavra, que você mergulha, se aprofunda na palavra, no conhecimento da verdade de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, é a medida que vai estabelecer o seu crescimento. Se eu e você estamos crescendo pouco, é porque pouco da palavra está dentro de nós. Se eu e você estamos desenvolvendo pouco, se eu e você estamos crendo pouco, é porque pouco da palavra está dentro de nós. Quando a palavra está em nós, nós cremos no que está escrito na palavra e nós falamos o que está escrito na palavra. Aquilo que você dá ouvidos, aquilo que você ouve, aquilo que você empresta os seus ouvidos para estar ouvindo, é o que vai moldar os seus pensamentos, queridos. Não tem outra alternativa. É o que você escuta, é o que você recebe que molda os seus pensamentos. E uma vez os seus pensamentos moldados, eles vão moldar a sua crença. E uma vez a sua crença moldada num fundamento fraco, frágil, a sua crença será fraca e frágil e você não vai ter bases sólidas. Nós precisamos parar, inclinar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, para ouvir o que o Senhor tem na sua palavra para nos dizer. Amém? Eu falei na sexta-feira passada sobre questões de doença. Às vezes você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico e glória a Deus pela vida dos médicos. O Senhor deu sabedoria, deu dons a eles para que eles sejam assim como engenheiros, assim como professores, qualquer outra profissão. Você não deve olhar o médico de uma forma negativa, ele está ali para te ajudar. Mas quando ele te dá um relatório diferente do que a palavra diz, aí você precisa falar, olha, esse é o relatório médico, esse é o relatório natural, mas o relatório do meu Pai, que é o relatório celestial, que é o relatório da fé, diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu fui curado. Amém, queridos? O relatório natural do mundo, planeta em crise, crise financeira e tudo isso, aquilo, ficou desempregado, olha, esse é o relatório natural do mundo. Mas a palavra do Senhor diz que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Diz que em Cristo Jesus eu sou suprido em todas as coisas. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ali um pouquinho antes, o Senhor vem discorrendo sobre algumas coisas. Ele diz, olha, não fiquem preocupados com isso, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Olhem para as aves, elas não semeiam e não lhes falta comida. Olhem para os lírios do campo, eles não fazem absolutamente nada e simplesmente são mais belos do que Salomão no maior resplendor de sua glória. E nós devemos ter firmeza na palavra de Deus. Nós devemos ter convicção no que está escrito na palavra, queridos. Mas a nossa fé só é forte e sólida se nós conhecermos a palavra. Se nós estudarmos a palavra, nós precisamos estudar a palavra, nos dedicar a estudar. Essa live é maravilhosa, o culto é maravilhoso, tem pregações maravilhosas na internet, querido. Mas sabe de uma coisa? Pregação, live, não substitui o nosso tempo de comunhão com Deus através da leitura e da meditação na palavra de Deus, querido. Meditação na palavra de Deus não é você fazer um mantra, não é nada disso, queridos. Com todo respeito a quem faz isso, não estou desmerecendo quem faz isso, mas você precisa parar para ler na palavra, entender o contexto, pegar materiais, livros que vão te ajudar a entender o contexto de como foi escrito, o contexto que o autor vivia naquele período, a palavra que foi usada, qual o sentido que ele quis dar. Amém? Quando nós lemos esse texto de Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Queridos, eu particularmente, quando eu vou ler e estudar sobre alguma coisa, eu pego aquele versículo, eu leio pelo menos umas 5 a 6 vezes e fico pensando naquele versículo, não para mim chegar na minha opinião. Porque a minha opinião, quando diz respeito à palavra de Deus, querido, por mais que eu possa pregar, que eu possa ensinar de alguma forma bem, que eu possa abençoar a sua vida através do ensino, queridos, a minha opinião não é tão importante assim. O que importa é o que está escrito, é o que realmente o Senhor quis falar na sua palavra. A minha opinião para você pode ser importante para mim te indicar um livro, te indicar um material, para mim de alguma forma te aconselhar, te instruir sobre alguma coisa referente à palavra de Deus, mas eu não posso pegar um texto da palavra e falar assim, olha, bem, eu acho que é isso aqui que está escrito. Não é dessa forma que funciona. Eu preciso pegar um texto, ler ele por inteiro para poder entender todo o contexto, tanto da escritura, quanto o contexto histórico, quanto o contexto que o autor vivia, para poder entender qual foi os exemplos que ele usou na inspiração daquilo que Deus o deu,
para que nós possamos entender o que de fato a palavra está falando naquele texto. A palavra de Deus, ela de fato já está revelada, já está escrita, mas nós sabemos que algumas coisas nós precisamos de materiais adicionais para entender. E sobre fé também precisamos de materiais adicionais para entender. A palavra é nossa base para tudo, queridos. Amém? Você não pode substituir a palavra de Deus por absolutamente nada. Nenhum livro maravilhoso, nenhuma pregação. É a palavra, é o principal. Olha, eu só tenho condições de comprar a Bíblia. Compra a Bíblia, queridos. Compra a Bíblia, porque nenhum autor, por melhor que seja, é tão completo quanto o autor da vida. Porque ele inspirou mais de 40 homens a escreverem todos esses textos, a traduzirem e ao longo da história a interpretar, a guardarem esse texto para que hoje nós tivéssemos acesso. Amém, queridos? Nós falamos então sobre a importância de fé, sobre tipos de fé. Aleluia! E eu queria falar hoje, abordar um pouco mais a respeito de algo que é muito importante, queridos. Nós entendemos que fé é algo que, como um título de posse, como nós lemos aqui agora em Hebreus, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, olha, temos, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei e por isso é que falei. Amém? E não vou anular isso porque isso é fato. Você crê, você fala e assim será se você crer e falar conforme a palavra de Deus. Como foi ministrado ontem pela nossa irmã Suzana aqui na igreja, atitudes correspondentes à fé, queridos. As atitudes, eu sempre digo isso, as nossas atitudes, elas são a testemunha daquilo que nós falamos. Se nós falamos diferente das nossas atitudes, vai por caminhos diferentes. Alguma coisa está errada. Nós precisamos falar, nós precisamos crer e agir da mesma forma. Jesus, ele não tinha dúvida quando ele falava sobre alguma coisa. Ah, mas você pode pensar, mas era Jesus, era o Filho de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus estava nessa terra como homem. Então ele precisava crer da mesma forma que nós precisamos crer. De fato, há uma diferença entre Jesus e nós. Porque a palavra ensina, e eu não vou entrar aqui nesse assunto porque é uma outra matéria, que havia sobre a vida de Jesus uma unção sem limites, poder sem limite de Deus para ele realizar o que precisava ser feito, para que nós não precisássemos fazer, até porque não conseguiríamos. Amém? Fecha esse parênteses aqui. Mas o Senhor, é o próprio Senhor quem está falando em Marcos 11, 23. Ele diz, vamos ler lá, Marcos 11, 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Diz assim, ó. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Versículo 24. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Amém? Tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes. Está no passado, já recebeu. E assim vos sucederá. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos repetir isso, querido, porque é segurança para a nossa vida. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Nós ainda não vemos, mas nós cremos e recebemos. Eu criei, por isso eu falei e por isso eu recebo aquilo que eu creio e falo. Amém? Se você crê que vai ficar doente, você começa a falar, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente. Fica tranquilo, você vai receber a doença que você tanto está pedindo. Amém? Mas se você anda segundo a palavra de Deus, você crê que Deus, em Cristo Jesus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Deus em Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Queridos, isso que você declara, é isso que você vai receber. Ah, Edson, mas e se eu não ver isso? Você vai perseverar em fé. Há um componente muito importante na fé, queridos, que muitas vezes nós ignoramos, e a igreja de hoje em dia ignora muito isso,
em relação à fé. De fato, fé é eu crer e falar de acordo com o que está escrito na palavra, é um título de posse, eu creio e eu recebo, mas há algo muito importante na fé que nós ignoramos muitas vezes. Eu criei, eu falei e eu recebo. Mas nós nem sempre recebemos naquele instante, nós precisamos perseverar. E sabe, queridos, quando aquilo não acontece na primeira, na segunda semana, nós temos uma infeliz tendência de esquecer daquilo e de achar que aquilo não vai acontecer, nós não perseveramos. Abraão creu e perseverou por 25 anos para receber o filho da promessa. E ele, de fato, o livro de Hebreus vai falar que ainda assim ele não viu a concretização de tudo aquilo que o Senhor lhe prometera. Não só ele, mas todos aqueles que estão na galeria da fé. Eles não viram a concretização plena. E nós, de fato, também, queridos, nós somos salvos mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus, como fala no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Nós somos salvos, mas nós ainda não vimos a concretização plena da redenção em Cristo Jesus. Que é isso, Edson? De fato não, queridos. Nós já somos salvos. O Senhor, como eu falei, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. No 5,21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E de fato, nós, no livro de Efésios também vai dizer que nós estamos assentados, no capítulo 1, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Mas sabe, queridos, nós aguardamos pela fé a manifestação, gloriosa do Senhor, nos levando para si, glorificando o nosso corpo mortal, transformando aquilo que ainda é mortal, que ainda é corruptível, no incorruptível. Isso ainda nós não vimos. A plenitude da redenção em Cristo Jesus nós ainda não esperamos, mas pela fé nós cremos e nós já recebemos isso. Nós vivemos hoje a vida que vivemos, devemos viver na fé no Filho de Deus, como a palavra nos ensina. Então devemos ter uma vida correspondente com o que a palavra de Deus nos ensina. Devemos ter uma vida correspondente com aquilo que o Senhor nos ensina a viver. Viver uma vida de santidade, viver uma vida se guardando. No livro de Gálatas, no capítulo 5, ali nós vamos ter um comparativo entre as obras da carne, que nós devemos nos afastar dela, entre o fruto do Espírito. E eu gostaria de destacar ali no fruto do Espírito três coisas que nós devemos ter: paz, paciência e fé. Como eu estava falando, queridos, há um componente importante na fé, que é a perseverança. Nós precisamos aprender a viver uma vida de fé, mas saber perseverar. Como assim, Edson? Perseverar, mas eu já não recebi aquilo? De fato, você já recebeu pela fé, mas você precisa manter a sua confissão de fé. Você precisa se manter firme, inabalável, como Paulo vai falar no livro de Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus, que nós devemos tomar ela para si e nos manter firmes, inabaláveis, suportando todas as situações. Tiago, abra lá comigo no livro de Tiago. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Amém? E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Versículo 4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados, queridos. Então, o fato de nós perseverarmos em fé, isso nos aperfeiçoa. Ah, mas eu passar por uma tribulação não é a vontade de Deus, porque Deus é bom. Querido, Deus é bom, Deus é mais que bom. Não existe adjetivos no linguajar humano, nesses mais de 200 idiomas que existem, mais de 7.000 dialetos que existem no planeta. Não existe adjetivo para descrever a bondade de Deus. Mas Deus é justo
E Deus, o Senhor Jesus, no capítulo 17 do livro de João, ele fazendo a oração sacerdotal, ele intercedendo pelos discípulos, ele ora ao Senhor e ele diz: olha, eu oro, Pai, não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Porque o próprio Senhor, ele passou por todas as situações, ele enfrentou todas as adversidades. O maior exemplo que nós temos, querido, de enfrentar adversidades e continuar inabalável é o nosso Senhor Jesus. Nós temos exemplos incríveis em Abraão, nós temos exemplos incríveis em Davi, em Daniel, em Sadraque, Mesaque, Abidnego, em Paulo, em Pedro, em João, muitos e muitos e muitos. Mas o nosso maior exemplo é Cristo. Amém? O nosso maior exemplo é Cristo, sempre será. O Evangelho é Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre Jesus Cristo. Sobre o plano de Deus em enviar Cristo para nos resgatar, para nos salvar, para que nós possamos viver uma vida hoje pela fé, crendo no poder sobrenatural de Deus. Ainda que as situações à nossa volta estejam completamente caóticas, como Davi vai falar nos Salmos muitas vezes, mas nós vivemos crendo no poder sobrenatural de Deus, vivendo uma vida pela fé, no poder sobrenatural de Deus. Abra comigo no livro de Salmo, no capítulo 40, no Salmo de número 40. Salmo número 40. Salmo 40, versículo 1. Amém. Eu vi que a Kaline passou por aí. Kaline, um abraço. Kaline Samuel, direto de Angola. Salmo 40, versículo 1 diz assim, ó: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios, quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Amém? Destacando o versículo 1 aqui, esperei, como diz outra versão, a que nós mais conhecemos, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e me ouviu. Amém, queridos? Tiago vai dizer, olha, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá, sem lançar no rosto. O apóstolo Tiago, ele vai dizer também, nós lemos agora há pouco no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, mas ele vai dizer no decorrer da carta também. Ele vai falar, olha, você tem fé? Mostre-me as tuas obras. E por muito tempo pareceu uma contradição bíblica em relação a Tiago exigindo a apresentação de obras. Mas, queridos, se nós vivemos uma vida pela fé, a fé que nós temos em Deus, na sua palavra, vai evidenciar obras da luz, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Se nós andamos pelas sombras, pelas trevas, as nossas obras vão ser obras das trevas. Mas se nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, se nós cremos em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos e que nos enviou um Consolador, o Espírito Santo, para habitar dentro de nós, para que nós nunca ficássemos só, para nunca sermos desamparados, queridos. Deixa eu te dizer algo. Essa fé vai fazer você mudar circunstâncias na sua vida, à sua volta,
e vai te fazer compreender. Quando nós mergulhamos no Evangelho de Deus, quando nós entendemos o grande amor de Deus e os seus feitos numerosos, queridos, você vai ter uma fé, eu e você teremos uma fé verdadeira, não uma fé egoísta que busca simplesmente realizar os seus desejos e vontades. Amém? Sermos semelhantes a Deus, como a palavra nos ensina e nos inspira a ser, queridos, é realizar coisas para outras pessoas, é realizar os feitos que o Senhor quer que nós realizemos de acordo com a sua palavra para o reino de Deus expandir para que pessoas sejam salvas e não ficar preso no nosso mundinho simplesmente querendo realizar os nossos desejos. Amém, queridos? Para isso você não precisa da palavra de Deus, basta que você trabalhe duro dia a dia e realize os seus sonhos, estude, faça uma boa faculdade, tenha um bom emprego, você vai realizar tudo que você quiser. Você não precisa da palavra de Deus para isso, até porque a palavra de Deus não te promete isso. Em momento nenhum o Senhor promete ficar realizando os nossos desejos. Ele diz sim que tudo que nós orarmos de acordo com a palavra, se nós não duvidarmos, assim será. Amém? Tudo que nós tivermos de atitudes semelhantes à palavra de Deus, assim como Cristo andou na terra, nós também andávamos, nós também realizarmos, queridos, de acordo com a palavra de Deus, o poder de Deus vai nos acompanhar. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Nós temos o poder de Deus nos acompanhando. O Espírito Santo de Deus está o tempo todo conosco para nos auxiliar a viver uma vida de fé. Para quando em algum momento, de repente, você fraquejar em alguma situação, o Espírito vai te lembrar, vai fazer com que você puxe do seu depósito aquela galeria, a sua sala de troféu, as pedras preciosas da palavra de Deus, para que nós possamos viver uma vida de acordo com a palavra. O sintoma pode bater, a situação pode vir, mas nós vamos puxar da palavra e ele vai falar, peraí, eu disse isso? Só um minuto, deixa eu me corrigir. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou curado e sarado. A palavra de Deus diz que nós somos prósperos. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu a sua paz e a sua paz é uma paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus me garante que o Senhor vai guardar a minha alma, o meu corpo e o meu espírito igualmente, até o cumprimento daquele grande dia. A palavra de Deus vai falar que em Cristo Jesus nós temos o poder para realizar milagres, para curar pessoas, porque a palavra nos ensina isso. Amém? Mas se nós ficarmos com relatórios do mundo, se nós ficarmos com o que o mundo nos dá, queridos, nós não vamos ter esse poder, nós não vamos ter o que falar, nós vamos ficar acovardados diante das situações, nós vamos ser como aqueles 10 espias que diante da situação, o Senhor disse, olha, vão observar a terra é dessa forma, tem frutos, é assim, é assim, é assim. E tudo que eles olharam, eles ficaram maravilhados, mas quando eles viram a situação que se levantou, que teriam que enfrentar gigantes, eles falaram, não dá não, pra gente não. Somos como gafanhotos diante deles. Sendo que Deus mandou eles observar a terra que Deus já os tinha dado. Amém? Se Deus já tinha dado a terra, a vitória diante daquela guerra já era garantida. Nós, às vezes, muitas vezes, querido, nós nos deparamos com situações onde a vitória já é garantida porque o Senhor nos garantiu, mas porque temos que perseverar em alguma coisa, queridos. Fé só cresce diante de batalhas. Amém? Você pode discordar de mim, mas, queridos, na palavra de Deus nós vemos que fé ela cresce diante de adversidades e batalhas. Eu não estou aqui pregando a doutrina da batalha espiritual, queridos, e me entenda quando eu digo isso, mas, queridos, uma vida de fé, uma vida na palavra, uma vida no poder, uma vida no evangelho, não nos isenta de passar por situações e de enfrentar problemas. Viver uma vida de fé é viver uma vida confiando que, independente dos problemas, o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é a nossa cura. Amém? É viver uma vida confiando na palavra de Deus. Paulo enfrentou inúmeras adversidades. O próprio Senhor Jesus, nos últimos momentos ali orando no Getsemane, uma tentação, uma pressão enorme em cima dele, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade.
Queridos, Cristo não estava se acovardando, mas era uma situação de muita pressão sobre ele, e ele sabia que aquele cálice, o cálice que ele estava falando era o cálice da ira, aquilo que Deus estava julgando os nossos pecados em Cristo Jesus, e ele sabia que aquilo separaria momentaneamente de Deus, mas ele confiava plenamente que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Porque o que ele estava fazendo era carregar todos os pecados da humanidade, não eram deles. Ele não pecou, ele viveu uma vida plena, expressando a imagem do ser de Deus como um homem aqui na terra. Hebreus, no capítulo 1, versículo 3 diz: Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E nós devemos viver uma vida caminhando para sermos semelhantes a Cristo. Ah, mas nós vamos falhar, nós não somos Cristo. De fato, nós não somos o próprio Cristo, mas nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo que deve andar pela fé, perseverando em fé, pela fé, como o autor de Hebreus diz, olha, pela fé. E nós vamos viver uma vida, queridos, uma vida abundante, desfrutando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos enfrentar adversidades? Vamos, mas a vitória em cima dessas adversidades é garantida no poder que há na palavra de Deus, na mensagem de Cristo. Nós devemos permanecer na posição de vitorioso. Nós devemos permanecer segurando o nosso escudo da fé, embraçando ele, numa posição de vitorioso, não numa posição cabisbaixa como derrotado, ou abaixando a nossa guarda para que o inimigo ataque, mas numa posição de fé, de perseverança, permanecendo firmes. Amém? No livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 6, o Senhor ele vai o autor escrevendo, ele vai falar sobre uma fé que opera pelo amor. É Paulo escrevendo aos Gálatas, e nós devemos ter essa consciência de que a nossa fé, ela deve operar pelo amor. E o que é isso? Quando nós lemos a definição de amor, que está escrita no livro de Coríntios, agora se eu não me engano, me falha a memória, mas Coríntios, se eu não me engano, a definição sobre amor. E nós vemos que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não se ira facilmente. Ele não se ensoberbece. E quando nós lemos esse texto, uma fé que opera pelo amor. Então, a nossa fé deve operar pelo amor, não buscando os nossos próprios interesses. Não se ensoberbecendo porque alguma coisa aconteceu porque você agiu em fé. Não devemos ser assim. Não era assim que Cristo agia quando algo miraculoso, quando nós vemos acontecendo as situações diante de Cristo, e ele não fica se gabando, olha, curei mais um cego curado, eu sou o cara. Você não vê essa atitude em Jesus. Você não vai ver em local nenhum esse tipo de atitude em Jesus. Mas nós vamos ver sempre Jesus realizando tudo que ele realizou e inspirando os seus discípulos que caminhavam com ele a realizar assim como ele. Sempre repreendendo, olha, vocês têm pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Vocês precisam, o que ele está fazendo? Ele está esticando os seus discípulos, ele está puxando eles para um crescimento. Ele não está simplesmente, às vezes a gente lê com pressa, parece que Cristo está dando uma chamada de atenção na frente de todo mundo para fazer eles passarem vergonha. Não é isso. O Senhor repreende aqueles que ele ama. Ele amava aqueles homens que estavam com ele, que estavam caminhando ali com ele. Ele queria que aqueles homens aprendessem a viver uma vida de fé, porque eles tinham um comissionamento a realizar e eles precisavam andar pela fé. Eles não podiam fraquejar, eles não podiam retroceder, eles precisavam aprender do número 1, do 01, para que eles pudessem dar continuidade àquilo, para que eles pudessem dar continuidade a pregação da mensagem do Evangelho, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas, para que pudessem ser salvas. Então, eles, sempre que o Senhor, que você lê nos textos, o Senhor repreendendo eles por conta de pequena fé, porque em algum momento eles agiram com pouca fé, queridos, lembre-se de duas coisas. Em primeiro lugar, Cristo não havia ainda morrido e ressuscitado para que eles fossem novas criaturas. Isso ainda não havia acontecido. E a segunda coisa que nós devemos nos lembrar é que o Senhor estava os repreendendo com amor.
para que eles pudessem andar alinhados àquilo que o Senhor os estava ensinando. Amém? Nós vemos isso quando, no exemplo de Pedro, quando o Senhor pergunta, olha, quem vocês dizem, quem as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E Pedro fala, olha, tu és o Cristo. E ele diz, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. E logo em seguida, Pedro dá uma mancada e o Senhor diz, né, aqui parafraseando para vocês, e o Senhor ele diz o que haveria de se cumprir, que ele haveria de morrer e ressuscitar, e Pedro fala, não, Senhor, não faça isso consigo mesmo. E o Senhor o repreende, porque aquilo não estava condizente com o plano de Deus, porque se Cristo não morre, e o Senhor repreende dizendo, para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas a influência que fez Pedro, naquele momento, falar algo que não era condizente com o que ele estava vivendo e caminhando com o Senhor Jesus. Então o Senhor, quando nós somos repreendidos pela palavra, quando nós somos repreendidos através de uma mensagem, ou através mesmo de uma liderança que nos chama, que nos corrige, queridos, isso é porque o Senhor tem zelo pelas nossas vidas. Ele não quer que nós venhamos a nos perder no meio do caminho, retroceder na fé, abandonar a fé. Amém? Nós precisamos ter uma fé sempre crescente. Nós precisamos ter uma fé sempre se desenvolvendo e crescendo, queridos. Porque se você não desenvolver a sua fé, se você não desenvolver a sua comunhão com Deus, se nós não desenvolvermos a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, queridos, certamente a influência do mundo vai se desenvolver sobre nós. E como eu disse, aquilo que nós ouvimos influencia os nossos pensamentos e os molda. E o que nós pensamos vai afetar diretamente a nossa crença, vai afetar diretamente aquilo que cremos. Amém? Nós precisamos crer na palavra, nós precisamos ouvir a palavra, ouvir e ouvir e ouvir a palavra, ruminar a palavra, para nós estarmos sempre caminhando pela fé. Nós precisamos perseverar em fé. Amém? Como eu disse, sobre a questão do espírito da fé, de crer, falar e receber. Nós precisamos permanecer sempre nisso. A igreja precisa se manter firme nisso. Individualmente nós precisamos caminhar nisso, mas nós precisamos andar numa vida de fé, onde nós vamos agradar a Deus e onde as pessoas vão olhar para nós e vão ver diferença, não para nós nos gabarmos do que nós realizamos pela fé em Deus, até porque a fé veio dele, o poder também vem dele, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de nós, a unção vem deles, então nada é nosso. Tudo provém de Deus. Então como que a gente vai se gabar de uma coisa que não vem de nós? Nada vem de nós. A fé o Senhor repartiu conosco. A unção é Ele que coloca sobre nós. O Espírito Santo é Ele quem coloca sobre nós. É Ele que vem habitar dentro de nós quando nós recebemos a Cristo como Salvador. O crescimento da nossa fé se dá diante de nós ouvirmos a palavra de Deus e perseverarmos na palavra de Deus diante das situações. Então, tudo vem de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Como nós vamos nos gabar de algo que nós não realizamos? Amém? Abra comigo no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E nós vamos encerrar com esse texto. Efésios capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim, ó: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema do mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza de sua graça por intermédio de sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porquanto, pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Amém, queridos? Nada do que nós fazemos como obras, nada, absolutamente nada, tem o poder de nos salvar. Nada. Foi a obra de Cristo Jesus, mas as nossas obras evidenciam uma vida de fé que nós vivemos para Deus, uma vida em santidade que nós vivemos para Deus. Então, nós precisamos ter uma fé sempre crescente e uma fé operante. Nós precisamos ter obras correspondentes à fé que nós dizemos que temos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Aleluia. Eu vou encerrar com esse texto. Eu só tenho mais 3 minutinhos e antes de encerrar, eu queria dar algumas indicações aqui para os irmãos que eu ia trazer na última sexta, mas eu acabei não trazendo. São 4 livros que eu já li sobre fé e eu não vou te indicar o que eu nunca li. Eu vou te indicar o que eu li, que eu sei que está de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que vai aparecer na sua tela aí, né, de uma forma invertida, mas o primeiro livro é esse livro aqui, ó, esse azulzinho, Novos Limiares da Fé. O autor é o reverendo Kenneth Hagin, que já se encontra no Senhor. Queridos, ele não fala nada de novo, não é uma nova doutrina. Ele fala de tudo que está escrito na palavra, mas são lições sobre fé, onde ele traz uma clareza sobre o ensino da fé, sobre uma fé genuína de acordo com a palavra de Deus. Amém? O segundo livro que eu gostaria de indicar para vocês, esse aqui que eu já indiquei para os irmãos na igreja, O Espírito da Fé, do reverendo Mark Hanks. Sensacional esse livro. Se você puder adquirir todos esses livros que eu vou te indicar aqui, você encontra no Verbo Shop. Você pode jogar lá na internet que você vai encontrar. Nesse livro, o irmão Mark Hanks, ele trata sobre essas questões de nós perseverarmos em fé, de nós crermos e falarmos de acordo com o que está na palavra. E isso nos faz andar de acordo com o Espírito da Fé. O que é o Espírito da Fé, queridos? Não é um espírito. O Espírito da Fé é nós termos uma clareza sobre o que a palavra nos ensina sobre fé e nós andarmos de acordo com a palavra de Deus. Amém? O terceiro livro que eu gostaria de indicar para você é esse aqui do evangelista Reinhard Bonk, que é Fé, o Elo com o Poder de Deus. Esse livro é sensacional. O evangelista Reinhard Bonk, nesse livro, ele trata sobre o poder de Deus sobrenatural. Ele especificamente, esse e o outro que eu vou te indicar aqui, eles tratam sobre algumas coisas em relação à evangelização, ao poder de Deus se manifestando para alcançar os perdidos. Ele toca em alguns pontos aqui, queridos, sobre a vida dele, o testemunho de fé dele. E esse livro é interessante, queridos, porque ele fala muito sobre perseverança na fé. Esse homem já se encontra no Senhor, ele faleceu no início desse ano. E, queridos, tem uma história incrível de fé. Ele perseverou, ele começou ministrando para 5 pessoas, 4 pessoas, e ele já tinha no coração, Deus já havia falado com ele sobre milhares de pessoas, multidões de pessoas, e ele não via isso nos primeiros anos de ministério, mas ele perseverou em fé, e ele viu o poder sobrenatural de Deus se manifestando. Amém? O quarto livro que eu gostaria de trazer para você é esse aqui. Apesar do título não falar de fé, Evangelismo por Fogo, mas ele fala muito sobre fé nesse livro. Ele fala sobre o batismo no Espírito Santo, fala sobre o poder que o Espírito Santo sobre nós pode exercer, o Espírito de Deus pode realizar através de nós. E tanto Evangelismo por Fogo como Fé, o Elo com o Poder de Deus, um complementa o outro, é do mesmo autor, Reinhard Bonk. Você pesquisar na internet os dois aí, se você quiser, depois vai estar disponível na bio aí. E então esses livros são maravilhosos, falam extremamente sobre fé e vão te ajudar, como eu disse, materiais adicionais. Nós temos o nosso manual de fé, que é a palavra de Deus, amém? Que é a Bíblia, a palavra de Deus, e nós temos materiais adicionais, amém? Então,
Deus abençoe a sua vida, seja abençoado na prática da palavra. Eu vou orar brevemente para a gente encerrar. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, Pai. Te agradeço por mais essa live. Muito obrigado por cada um que esteve presente, pôde receber da tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua sabedoria para poder transmitir as verdades da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças te dou. Fica na paz, querido. Uma ótima noite. Deus abençoe e seja abençoado na prática da palavra.